compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graça, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-lhes, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Coloca a mão no seu coração nessa noite, irmão. Espírito Santo, nessa noite nós nos expomos à tua palavra. Cremos que o Senhor já liberou uma palavra aos nossos corações. Cremos que nessa noite tudo que nós precisamos pelo Espírito, o Senhor já liberou em nós, Pai. Então nessa noite, Senhor, nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para compreendermos com clareza a tua palavra para nós. Que nessa noite nós viemos sair daqui fortalecidos, nutridos, Pai, e verdadeiramente nós viemos, Pai, receber da parte do Senhor tudo que o Senhor tem para nos dar nessa noite, Pai. Nós queremos declarar: os nossos corações estão abertos, os nossos ouvidos estão abertos para te ouvir. Então nessa noite, Senhor, fala aos nossos corações, para que nós possamos sair daqui, Senhor Jesus, diferente da forma que aqui nós chegamos, para que nós não viemos sair daqui alegres, que nós viemos sair daqui, Senhor, fortalecidos. Pai, se alguém chegou aqui triste, vai sair dessa noite aqui alegre. Se alguém chegou desanimado, vai ser animado. Pai, se alguém chegou aqui muitas vezes, Senhor Jesus, apático, vai sair daqui fortalecido pela tua palavra. É o que nós declaramos nessa noite, é o que nós cremos. A tua palavra é alimento para nós, é a tua palavra que nos fortalece, é a tua palavra que nos direciona. Sem ela nada nós podemos, Senhor. Nós cremos nessa noite que o Senhor já falou conosco, e nós te agradecemos por isso, Jesus. Amém e amém. Irmão, esse texto que nós acabamos de ler tem uma expressão que toda vez que essa expressão aparece na Bíblia, ela marca um acontecimento importante anterior. Então sempre que aparece a expressão na Bíblia depois disto, é porque algo importante aconteceu antes. Então, nesse caso que nós acabamos de ler aqui, nós lemos a história da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, mas Jesus dá um destaque, porque ele fala: olha, depois disso aconteceu isso. E o que aconteceu antes? Se nós voltarmos no capítulo 5 de João, nós vamos vermos a história do paralítico do tanque de Betesda. Então, provavelmente, o monte que Jesus está falando aqui, quando ele fala eu subi no monte, é o Monte Arbel, lá no mar da Galileia. Foi neste lugar que provavelmente aconteceu a multiplicação de pães e peixes. Por quê? Porque perto daquele lugar, perto daquele monte, existe uma planície muito grande, um lugar que é um deserto. E Betsaida está do outro lado. Aquele lugar não é a cidade de Betsaida, não é onde que a população reside, mas pertence à cidade. Então, quando nós lemos o capítulo 6, nós vamos aprender aqui uma resposta profunda de Jesus para todas as nossas necessidades. Então, Jesus aqui no capítulo 6 de João, ele mostra para nós a maneira que Deus sempre suprirá as nossas necessidades. Seja qualquer necessidade que você tiver, Jesus sempre vai andar por esse caminho. Mas para nós enxergarmos a maneira que Deus vê, para nós enxergarmos a maneira ao qual Jesus vai suprir todas as nossas necessidades, Ele vai mostrar para nós
os caminhos do mundo, que vão contrastar, de fato, com a maneira que ele faz. Então, esse milagre é um milagre muito importante na Bíblia. Por quê? Porque é o único milagre na Bíblia que é repetido por 4 vezes nos evangelhos. Todo o evangelho relatou esse milagre. Sendo assim, esse milagre está relatado no evangelho de João, está relatado no evangelho de Mateus, está relatado no evangelho de Marcos, está relatado também no evangelho de Lucas. Todos eles relataram esse milagre. Então, se todos eles relataram esse milagre, isso aponta para uma importância para nós, amém, irmãos? Então, eles viram como algo importante, eles viram como algo extraordinário. Se todos eles tiveram essa ótica que era algo importante, então nós temos que também, nesse momento, com a clareza pelo Espírito Santo nessa noite, saber o que Jesus quer nos ensinar através desse milagre. Então esse milagre é importante. Por quê? Jesus fez vários milagres quando ele adentrou aqui na terra 2000 anos atrás. Mas nem todo milagre que Jesus fez está relatado nos 4 evangelhos. Somente esse milagre é mencionado por 4 vezes. Então eu quero nessa noite explanar com você alguns detalhes desse milagre. Primeiramente nós vamos falar sobre um homem. Qual homem? O discípulo Filipe. E depois nós vamos também ver outro homem, o discípulo André. Por quê? Porque eles têm um papel importante nessa história. Então, e depois também nós vamos ver a responsabilidade dos discípulos sobre como Jesus pode suprir essa necessidade. Então, dos 4 relatos desses milagres nos evangelhos, João ele fala algumas coisas mais detalhadas. Ele fala alguns exemplos que não contém nos outros evangelhos. João diz aqui, no capítulo 6, que esse milagre aconteceu no período de Páscoa. E nenhum outro evangelho menciona isso, somente João. Por quê? Isso não acontece porque nenhum outro evangelho aparece a palavra cordeiro. Você sabia que o único evangelho que aparece a palavra cordeiro é João? Quem sabia disso? Você não sabia disso, então você está sabendo hoje. Se você começar lá no começo do livro de João, quem que fala que Jesus é o Cordeiro de Deus? Não é João discípulo, mas é João Batista. Então, o livro de João relata que Jesus é o Cordeiro de Deus. E por isso que João, nesse momento, ele dá essa ênfase que esse milagre aconteceu aonde? Na Páscoa. Por isso que João também diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João ele começa dizendo o seu evangelho sobre Jesus. Quem é Jesus? Ele fala que o evangelho é divino. Então ele menciona que esse milagre era próximo à Páscoa. Por quê? Porque a Páscoa era uma festa importante para os judeus. Mas o centro da Páscoa era de fato uma comida importante que os judeus comiam. E que comida é essa, irmãos? O cordeiro. Porque eles comiam o cordeiro. João ele dá ênfase na festa da Páscoa nesse momento. Então nesse milagre você vai conhecer alguns segredos de desfrutar, para você desfrutar de Jesus e você receber o milagre. Então, como nós falamos aqui, essa era uma festa para os judeus. Por quê? Porque João menciona a festa da Páscoa nesse milagre. Porque foi através da festa da Páscoa, nós olhamos para a festa da Páscoa e nós entendemos que nós fomos inseridos pela graça de Deus no meio desse povo, irmão. Foi pela graça de Deus que você foi inserido agora em Israel. Por quê? Porque Jesus, naquele momento que ele veio, ele não veio para nós. A palavra de Deus diz que ele veio para aqueles que eram dele e eles não o receberam. Então, porque eles não receberam, agora nós fomos colocados nessa história. Então, a Páscoa era uma festa para desfrutar do Cordeiro. Quem que era o Cordeiro, irmão? Jesus. João está dizendo que, olha, foi na Páscoa, porque o tempo de Páscoa é para você desfrutar do Cordeiro. Fala para o seu irmão assim, desfrute do Cordeiro, irmão. Quem que é o Cordeiro? Jesus é o Cordeiro. Nós estamos aqui todos os domingos para nós desfrutarmos do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que tirou o seu pecado, que lavou o seu pecado, que transformou a minha vida, que transformou a sua vida. Nós estamos aqui para desfrutar do Cordeiro de Deus, que mudou e revolucionou totalmente a nossa vida. Todos os domingos nós nos reunimos para isso, para desfrutar do Cordeiro. Então,
E nessa narrativa de Jesus, antes de Jesus multiplicar os pães, multiplicar os peixes, ele faz uma narrativa. E ele inclui 2 discípulos, como eu já disse para você, Filipe e André. Se nós lermos lá em João no capítulo 6, no verso 6, olha o que Jesus disse: mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Jesus faz uma pergunta para André, mas Jesus já tinha convicção e sabia o que ele ia fazer. Jesus sabia que ele ia multiplicar os pães, Jesus sabia que ele ia multiplicar os peixes. Mas por que ele faz essa pergunta para André? Por que, irmãos? Porque era um teste. Ele não faz a pergunta para André, até para Filipe, me enganei. Então eu tenho aprendido na minha vida algo. Às vezes o Senhor, Ele vai fazer uma pergunta para você, para revelar o seu coração. Toda pergunta que Deus faz, Ele já sabe a resposta, sim ou não? Antes de Deus perguntar para você, Ele já sabe a resposta. Mas por que Deus pergunta algo para você? Será que é para ouvir a resposta de você? Não. Deus faz a pergunta para você ouvir a resposta, para Ele revelar o seu coração para você. Então toda vez que Deus ele faz uma pergunta, o propósito dessa pergunta é para revelar o seu coração. E às vezes nós sentimos que Deus nos pergunta sobre algo. Por quê? Porque muitas vezes antes de Deus perguntar, lá na nossa cabeça, lá no nosso coração, nós não cremos. Nós muitas vezes não acreditamos que vai acontecer. Então às vezes nós sentimos que Deus nos pergunta sobre fazer algo, e nós ficamos muitas vezes avaliando se aquilo é possível ou se é impossível, se tem dinheiro ou se não tem dinheiro, se vou receber a cura ou não vou receber a cura, se vai acontecer ou não vai acontecer. E por isso que muitas vezes Deus pergunta para você, para revelar o seu coração. E muitas vezes quando Deus pergunta, você revela o seu coração com um espírito chamado incredulidade. Deus fala, pergunta para você responder, para de fato você se posicionar e mudar o seu coração. Para mudar o seu coração. A palavra de Deus diz o seguinte, que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Você quer conversar com alguém que está passando por problemas? Deixa ele falar, porque tudo que ele falar é aquilo que o coração dele está sentindo no momento. A boca fala aquilo que o coração está cheio. E muitas vezes a boca fala a respeito de incredulidade, a boca fala a respeito de dúvida, a boca fala a respeito daquilo que não vai acontecer. Sabe, muitas vezes o que você tem falado é aquilo que seu coração acredita. Eu tenho aprendido nesses últimos anos que tudo que eu vivo hoje é o resultado que o meu coração creu ontem. Se o meu coração crê de uma forma errada, o resultado da minha vida hoje vai ser o quê? Errado. Não é questão apenas de você confessar com a sua boca, irmão. Você tem que confessar com a sua boca, mas antes de confessar com a sua boca, você tem que crer com o seu coração. Romanos diz que nós temos que confessar com a nossa boca e crer com o nosso coração. Por quê? Porque nós temos que gerar as imagens de fé no nosso coração. Se não existe imagem de fé no seu coração, não vai adiantar nada você declarar, não vai adiantar nada você confessar. Por quê? Porque aquilo que você confessa é apenas algo vazio, sem fundamento, sem uma fé estabelecida no seu coração. Mas agora quando você de fato crê de todo o seu coração, se está fundamentado no seu coração, agora você vai confessar. Por que você vai confessar? Porque você já creu de todo o seu coração. Você tem que crer com o seu coração e confessar com a sua boca. Mas pastor, mas eu não tenho que confessar até mudar o meu coração? Irmão, você não confessa para mudar o seu coração, você decide mudar o seu coração. Você tem que decidir mudar o seu coração. Você tem que decidir crer. Ou você vai crer, ou você vai ser alguém incrédulo. Ou você vai crer que Deus pode fazer, ou você vai crer que Ele não vai fazer. Não tem como você ficar em cima do muro. A decisão de crer é sua. Fala para o seu irmão assim, a decisão é sua. Você que tem que decidir crer. Sabe, por muito tempo da minha vida, isso não está nem na palavra, mas eu vou compartilhar com você. Por muito tempo da minha vida, muitas coisas aconteciam, eu falei, Deus, mas muda isso.
Ou eu não consigo, Deus, me ajuda. E eu tentava pedir uma ajuda para Deus mudar o meu coração. E você sabe o que aconteceu? Deus nunca mudou meu coração. Pastor, mas por que Deus nunca mudou o seu coração? Porque o seu coração é um lugar que Deus ele não vai interferir. Por que ele não vai interferir? Porque se Deus interferir, Ele está fazendo de você uma marionete. Jesus disse o seguinte, o que Jesus falou? Aquele que crê em mim. Jesus não falou isso? Crer, além de ser uma decisão de espírito, tem que ser uma decisão do quê? De coração. Eu decido mudar. Eu decido crer diferente. Eu decido crer corretamente para que o meu coração venha a ser o quê? Transformado. Quando você transforma o seu coração, sua mente é o quê, irmão? Renovado. Então, o coração hoje é um lugar onde fica ali, luta alma e espírito. Por quê? Porque o espírito vai mandar informação para o coração, mas se o seu coração é influenciado pela sua alma, o que vai acontecer? O seu coração vai responder aonde? Na alma, não no espírito. Então por isso que tem muita gente que tenta mudar, que tenta se esforçar para revolucionar a sua vida, mas não consegue porque ela não decidiu ainda mudar o seu coração. Se você não decidir mudar o seu coração, as coisas vão ficar da mesma forma. Vai sair ano, vai entrar ano, vai ficar do mesmo jeito. Vai sair ano, vai entrar ano, vai ficar do mesmo jeito. Por quê? Porque eu decido mudar o meu coração. Sabe, irmão, ninguém vai mudar o seu coração. Se você não, essa decisão é só sua. Só você pode mudar o seu coração. Por isso que se você ler lá em Mateus no capítulo 17, tem um texto que eu gosto muito, que diz o seguinte: Jesus estava no Monte da Transfiguração, estava lá Moisés e Elias, e lá no pé do monte aparece um pai com um jovem, com seu filho, e o jovem estava endemoniado, possuído de um espírito maligno. E a palavra de Deus diz que os discípulos tentaram expulsar o demônio daquele jovem, o espírito daquele jovem, mas não conseguiram. E o pai ficou com aquele filho no pé do monte até Jesus descer. E quando Jesus desce, Jesus expulsa aquele espírito e fala para aqueles discípulos: olha, geração incrédula, até quando vocês vão esperar que eu estarei contigo? Vocês não entendem que existe castas. O que é castas, irmãos? O que é castas? É um espírito. Jesus não está falando que é demônio. Vocês estão entendendo? Jesus fala, existe castas que só sai com jejum e oração. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você usa o nome de Jesus, existe um demônio, o mais forte possível, que resista ao nome de Jesus? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Não. Por quê? Porque o nome de Jesus é poderoso por maior das hostes celestiais da maldade, e como também por menor. O nome de Jesus é suficiente para qualquer demônio. Os irmãos estão entendendo? Então se o nome de Jesus é suficiente para qualquer espírito maligno, e de fato você, quando ora por um espírito maligno, alguém que está possuído por um espírito maligno, você expulsa esse espírito pelo nome de Jesus. E é pelo nome, porque no nome há poder, amém, irmãos? Então, por que Jesus está falando que existe castas que só sai com jejum e oração? Por que Jesus está dizendo isso? Como eu disse para você, Jesus está falando de demônios? Sim ou não? Não, Jesus não está falando de demônio, Jesus está falando de um espírito. E qual que espírito que é esse? Qual, irmãos? Se você ler o contexto, o que Jesus disse? Ó geração incrédula. Incredulidade é o que, irmãos? Um espírito. Então, existe castas de incredulidade no seu coração, que só vão sair com o quê? Com jejum e oração. Se você tem um coração incrédulo, está cheio de castas de incredulidade no seu coração, quando você for orar por um espírito, o espírito não vai sair por quê? Por causa do poder ou da incredulidade? Porque se você crê no nome de Jesus, vai sair ou não vai sair? Vai. Mas aí, o seu coração está cheio do quê? De incredulidade. Então o que é que Jesus está dizendo para nós? Irmão,
Seu coração só vai mudar se você se alimentar muito da palavra, se você de fato jejuar, se você orar, se você conectar o seu coração com o meu coração. Jesus está dizendo isso. Seu coração vai ser transformado quando você decidir viver em espírito. Aí você vai desfrutar das coisas celestiais, das coisas do espírito, e isso vai fazer que o seu coração tenha uma resposta diferente. Os irmãos estão entendendo? Então, o seu coração, só você pode mudar, irmão. Você vai falar: Deus, muda meu coração, me faz sentir isso. Você já orou isso? Você sentiu? Não, com certeza não. Você só sentiu no dia que você decidiu crer. É igual perdoar, irmão. Perdoar é o quê? Decisão. Você tem que decidir perdoar. Se você não decidir perdoar, você sempre vai ficar com o coração o quê? Amargurado. Então, mudar o seu coração é uma questão de decisão. Ou você vai crer ou você não vai crer. Então, nesse momento, Jesus faz essa pergunta para Filipe, para expor o coração dele. Jesus já sabia o que tinha que fazer. Então, nesse momento eu creio que Jesus, ele faz essa pergunta para Filipe para revelar o coração para Filipe. Às vezes Jesus está falando para você: olha, você pode perdoar alguém hoje. Hoje você pode se candidatar para uma vaga de emprego. Você está disposto a abrir sua casa para ter uma célula? Porque muitas vezes Deus ele faz essas perguntas para expor o nosso coração. Mas tem um problema: muitas vezes quando você não ouve o seu coração engana você. Por isso que a palavra do Senhor diz lá em Provérbios, que tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque do seu coração procede as fontes da vida. Guarde o seu coração, irmão. Guarde o seu coração contra a incredulidade. Guarde o seu coração contra o rancor. Guarde o seu coração contra as coisas dessa vida. Guarde o seu coração e deixe o seu coração só liberado para que Deus venha fluir no seu coração. Sabe, irmãos, decida hoje deixar que o seu coração só receba de uma única fonte: Jesus. Mas o problema é que o nosso coração muitas das vezes recebe de várias fontes. E quando você recebe de várias fontes, essas fontes vão afetar o quê? O seu coração. Meu coração hoje eu decidi receber de uma única fonte, e essa fonte é Jesus. É Jesus que tem que mudar a minha vida, é Jesus que tem que falar diretamente ao meu coração. Tudo que está por fora, tudo que é externo, tudo que é circunstância, não vai direcionar o meu coração. Quem direciona o meu coração é o meu amado, é o meu noivo, é Jesus. Você tem que decidir isso, irmão. Então Jesus ele expõe o coração de Filipe. E os outros discípulos vê isso. É interessante, pastor, mas por que Jesus decide, nesse momento, expor primeiro o coração de Filipe? Por quê? Porque o teste sempre vai acontecer em casa. Fala assim: o teste sempre vai acontecer em casa. Por quê? Porque Filipe, ele era de Betsaida, ele era daquela região. Filipe conhecia o lugar para comprar pão. Filipe conhecia a mercearia, Filipe conhecia os comerciantes. Então, como ele conhecia, ele estava no topo da lista. Jesus faz a primeira pergunta para ele. Jesus fala para ele: olha, Filipe, você conhece bem esse lugar, onde nós vamos comprar os pães para essas pessoas? E Filipe olha para Jesus, lá em João 6, no capítulo 7, ele fala: olha, Jesus, nem 200 denários de pão vai sustentar essas pessoas. Filipe, naquele momento, ele responde no natural. Eu não sei se você sabe, mas um denário representava um dia de trabalho. 200 denários, 200 dias de trabalho. O que ele está dizendo? Jesus, nem 200 dias de trabalho de um homem, nesse momento, alimentaria essa multidão com pão. O que Filipe está dizendo? Olha, 200 denários é muito dinheiro, Jesus. Nem isso é suficiente. Para que cada um deles, é interessante que ele fala o seguinte: para que cada um deles receba um pouco. Irmão, como que alguém pode usar a palavra pouco diante de Jesus? Como que alguém pode chegar diante do autor da fé? Como que alguém pode chegar diante do Criador de todas as coisas e dizer: olha, tem um pouco? Como?
Como que alguém pode usar essa palavra um pouco na presença do grande eu sou? E muitas vezes nós falamos isso baseado naquilo que nós vemos, baseados em o que nós estamos ouvindo. O problema de Filipe era só um, irmão. Era a vastidão da necessidade. Por isso ele disse o seguinte: que o muito ainda seria pouco. Ele olha para a necessidade, ele olha para a quantidade de pessoas, ele olha para 200 denários que seria insuficiente, que seria um pouco. E ele se esqueceu daquele que estava perguntando para ele. Quem estava perguntando para Filipe, irmão? Quem, irmão? Jesus. Quando nós olhamos, irmão, para o problema, para a grandeza da necessidade, e não para Jesus, nós vamos ser conduzidos pelas circunstâncias. Pastor, mas por que eu sou conduzido pelo problema? Porque o seu coração ainda está conectado no problema. O seu coração está conectado nas circunstâncias. Enquanto você não decide mudar o seu coração para receber só de Jesus, o seu coração ainda vai ficar o quê? Balançado. Você vai ser crente, vai ser descrente. Você vai crer e você não vai crer. Por quê? Porque o seu coração vai estar na dúvida. Então, Felipe olha para a circunstância, olha para o problema, mas ele não olha para Jesus. Fala para o seu irmão assim: olha para Jesus, irmão. Fala, Jesus fez todas as coisas, irmão. Quando você olha para a circunstância, quando você olha para o tamanho da sua necessidade, deixa de olhar para Jesus, você está enchendo o seu coração de incredulidade. E quando você enche seu coração de incredulidade, sabe o que acontece, irmão? Você desiste de ver a solução. Quando você olha para o problema e vê que o problema é maior do que toda a situação, você deixa de olhar para Jesus e acha que o problema agora não tem solução. Aí você desiste de crer, você desiste de ver além, você desiste de ver além dos seus olhos. E você começa a imaginar as coisas dando errado. Eu quero dizer para você, o Deus que você serve é um Deus que te ama, irmão. E não importa o tamanho do problema que você está passando, eu quero dizer para você, o pouco com Ele ainda é muito, porque Ele vai multiplicar na sua vida. Ele não estava apenas testando Filipe. Filipe disse um pouco. Vamos dizer um pouco na presença de Jesus é patético. Como que você pode dizer um pouco na mão daquele que multiplica tudo? Como que você pode dizer um pouco na frente daquele que deixou de ter vinho, ele pegou água e multiplicou a água, transformou a água em vinho? Quando nós estamos na presença de Jesus, não vai ter falta de nada, irmão. Porque até o vinho, quando acaba, ele pega a água e transforma a água em vinho. Você está entendendo quem que você serve? E os discípulos naquele momento viram vários milagres, e mesmo assim eles diziam um pouco: não dá, Jesus, como nós vamos fazer? Nós servimos aquele que ele não está limitado às ordens da física, às ordens da química. Jesus, ele não está limitado a nenhum processo químico. Jesus não está limitado a nenhum processo físico. Jesus não está limitado a nenhum processo científico. Por quê? Porque nós vivemos por aquilo que nós cremos, e Ele faz além da medida que nós cremos, irmão. Mas o problema é quando nós queremos limitar o poder de Jesus. Quando nós, de fato, deixamos de olhar para Jesus e começamos a olhar para o tamanho do problema. Então, na presença de Deus, fala para o senhor assim: na presença de Deus, um pouco se torna muito, irmão. Deus fala com Moisés lá na sarça ardente. Moisés naquele momento ainda não tinha nada. E o Senhor perguntou para ele: Moisés, o que é que você tem nas mãos? Deus, Ele nunca pede o que você não tem. Deus, Ele sempre vai pedir aquilo que você tem. Se nós lermos a Êxodo no capítulo 4, no verso 20, olha o que o Senhor fala a Moisés. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e seus filhos, e os levou sobre um jumento, e tornou a terra do Egito. Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. Mesma coisa quando nós vemos também aquele texto lá em Reis, quando Eliseu vai até a casa da viúva. A palavra de Deus diz que os credores vieram cobrar a dívida daquela mulher, vieram cobrar a dívida do marido que já não existia mais, do marido que já estava morto.
para tentar levar o filho dela, aquele garotinho, como escravo. Ela clamou o profeta Eliseu. E você sabe que Eliseu perguntou para ela: o que você tem na sua casa? Pergunta para o seu irmão: o que você tem na sua casa? Sabe, irmãos, alguns de nós achamos que o que nós temos na nossa casa é muito pouco para resolver o problema tão grande que está diante de nós. Mas eu quero dizer para você: o que você tem na sua casa vai ser a direção e a solução para você resolver todos os problemas da sua vida, irmão. Mas muitas vezes o que você tem, você acha que é pouco. Nós lemos aqui João no capítulo 6. O que aquele garoto tinha? 5 pães, 2 peixes. O que é isso, irmão? Muitas vezes nós desprezamos aquilo que é pouco. Nós pensamos que o que nós temos é muito pouco. Mas eu quero dizer para você nessa noite: aquilo que ainda é pouco na sua vida, Deus pode multiplicar. Você serve um Deus que multiplica todas as coisas. Ele não está limitado à quantidade, Ele não está limitado ao pouco. Porque o pouco para Ele se torna muito, porque Ele pode multiplicar. Fala para o Senhor assim: Deus pode multiplicar, irmão. É interessante que aquela viúva olha para Eliseu e diz o seguinte: Eliseu, profeta, eu só tenho um pouco de óleo, um pouco de azeite. Às vezes sempre nós dizemos isso: eu só tenho um pouco. Mas eu quero dizer para você nessa noite, irmãos, um pouco de azeite na vasilha é o sinal que vai multiplicar. Sabe, e o profeta vai falar para você: vai lá nos seus vizinhos, pega todas as vasilhas. Fala para o seu irmão assim: pega as vasilhas, irmãos. Fala para ele: tudo que está vazio hoje vai ser cheio. Eu quero dizer para você: um pouco de óleo é suficiente, irmão. A farinha na sua mão não vai acabar, porque o seu Deus vai multiplicar o que você precisa. Se você dá aquilo que você tem que é pouco para o Senhor, isso vai ser suficiente para Ele multiplicar. Não importa o tamanho do seu problema, não importa a dificuldade, a circunstância que você se encontra, você tem um Deus que apenas com um pouco de azeite na botija e com um pouco de farinha na mão, Ele vai fazer multiplicar. Aí você vai começar a pegar as vasilhas, vai pegar a vasilha, o óleo não vai acabar, o que vai acabar vai ser as vasilhas, porque enquanto você tiver vasilha, Ele vai encher toda a vasilha no nome de Jesus. Se prepare, irmão. Fala para o Senhor: se prepara. Fala assim: pega a vasilha, irmão. Pastor, mas o óleo está pouco. O sinal, se o óleo está pouco, é o sinal que vai multiplicar. É o sinal que vai encher a vasilha. Não fica preocupado com a quantidade de óleo que você tem. Fica preocupado com o quanto de vazia que você vai encontrar. Porque o dia que Jesus multiplicar esse pouco óleo que está na sua vasilha, vai encher, vai começar a transbordar. Você vai pegar outro, vai transbordar. Você vai no seu vizinho, vai transbordar. Você vai lá no seu trabalho, vai transbordar. Onde você for, o azeite vai transbordar. Por quê? Basta só um pouco para Jesus multiplicar na sua vida, meu irmão. Mas muitas vezes a gente fica focando no muito. Você não pode limitar o seu Deus. A palavra do Senhor diz que tudo é possível ao que crê. Fala para o Senhor assim: tudo é possível ao que crê. Então Filipe naquele momento olhou para a multidão e falou: Jesus, não tem como. Todo o dinheiro que nós tivermos agora vai ser insuficiente. E depois de Jesus conversar com Filipe, ele vai até André e pergunta para André. E qual que foi a resposta de André? Vamos ler lá em João no capítulo 6, os versículos 8 e 9. Olha o que a palavra do Senhor diz. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso que é para tanta gente, olha o que André está dizendo: 2 peixinhos, 5 pães e um menino. É interessante que André fala isso no diminutivo. Guarda isso, irmão. Qual que foi a resposta de André? Mas Jesus, nós só temos 2 peixinhos, nós só temos 5 pães. Aquele garotinho está ali na frente, e isso é para tanta gente, não tem como, Jesus.
Irmãos, o problema de Filipe era a grandeza da necessidade. Mas o problema de André era a pequenez da provisão. Jesus perguntou: o que você tem? E quando ele olhou para a provisão, sabe o que ele disse? Jesus, essa provisão é pequena. Essa provisão aqui não vai atender a multidão. Nós vamos deixar essa multidão ainda com fome. Ele olhou para aquela pequena provisão e ele duvidou. Às vezes nesse momento que Deus colocou na sua mão é uma pequena provisão, irmão. Mas o sinal da pequena provisão é o sinal que Ele vai suprir todas as suas necessidades. Todas. André olha para aquela pequena provisão e ele duvida. Felipe olhou para as pessoas e André olhou para a pequena provisão. Mas é interessante que nenhum dos dois olhou para Jesus. Você não tem que olhar para a quantidade de pessoas, para a quantidade de alimentos que você precisa. Você não tem que olhar também para a pequena provisão que você recebeu. Você tem que olhar para Jesus, porque é Jesus que vai fazer multiplicar, é Jesus que vai suprir. Fala para o seu irmão assim, não fica olhando para o seu problema, irmão. Fala assim, não fica olhando para pouca provisão. Fala assim, olha para o tamanho de Jesus e da sua bondade. A palavra do Senhor diz que a bondade de Deus vai nos perseguir todos os dias da nossa vida. Todos os dias nós vamos desfrutar da bondade de Deus, irmão. A provisão parece ser pequena, o problema parece maior do que você possa resolver, mas eu quero dizer para você, nós não vamos ser aqueles que vamos olhar para o problema, nós não vamos ser aqueles que vamos olhar para a pequena provisão, nós vamos olhar para o autor e salvador da nossa fé, Jesus, o Filho amado de Deus. Jesus é aquele que vai suprir, Jesus é aquele que vai transformar, Jesus é aquele que vai multiplicar, Jesus é aquele que vai suprir todas as suas necessidades. Mas para de olhar para as circunstâncias, para olhar para o tamanho do problema. Pastor, mas é muito grande, é muita gente, como que nós vamos conseguir resolver isso? Eu não sei como nós vamos conseguir resolver. Eu só vou crer que Jesus vai fazer e pronto, acabou. Eu só vou crer que Ele vai fazer, eu só vou crer que Ele já fez. Eu só vou me apropriar daquilo que Ele já conquistou há 2000 anos atrás. Eu vou andar na vitória dEle, eu vou crer na obra dEle. E eu creio que nele eu tenho todas as coisas. Mas você tem que decidir crer no seu coração, meu irmão. Você vai olhar para o tamanho do problema, ou você vai olhar para a pequena provisão, ou você vai olhar para Jesus. Mas para quem você vai olhar? Para quem você vai decidir fixar os seus olhos? Para quem você vai decidir crer? Se você olhar para o tamanho do problema, você está crendo que o problema é maior do que Jesus. Se você olhar para a pequena provisão, você está crendo que a pequena provisão é maior do que Jesus. Mas se você olhar para Jesus, você vai estar dizendo: Jesus é maior do que todos os meus problemas, Jesus é maior do que toda a provisão que eu preciso, porque Ele vai suprir, Ele vai fazer. Fixe os seus olhos em Jesus, irmão. Olha para Jesus. A palavra do Senhor diz que Eliseu mandou a mulher pedir vasos vazios e emprestados aos seus vizinhos. Eles trouxeram tudo aquilo que eles conseguiram. A palavra de Deus diz o seguinte: que quando ela chegou com os vasos, com as vasilhas, o vaso começou a derramar. Fala para o Senhor assim, o óleo vai começar a derramar, irmão. E a Bíblia diz que ela também tinha pequenos vasos. Pequenos vasos era como uma garrafa pequena naquela época. A palavra de Deus diz que quanto mais derramava, mais enchia, mais enchia, mais enchia, até não ter mais vasos, irmãos. O problema não foi a falta de azeite agora, o problema foi a falta de vaso. Se tivesse mais vaso, com certeza naquele momento Deus ia encher mais vasos. Não acabou o óleo. Fala para o seu irmão assim, não acabou o óleo, irmão. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Quando Jesus entra na história, quando Jesus entra na situação, a provisão de Jesus sempre vai ser maior do que a sua necessidade. A provisão que Ele vai liberar na sua vida vai ser sempre maior do que a sua necessidade. A palavra de Deus diz que quando Deus desceu para julgar Sodoma e Gomorra, Ele desceu para ouvir Abraão. E Ele não parou de dar misericórdia a Sodoma e Gomorra, até que Abraão parou de pedir.
Então esses são dois caminhos de Deus. Esses caminhos são diferentes do mundo. Por quê? Porque a visão do mundo sempre está baseada na escassez. A visão do mundo sempre está baseada na falta de algo. Ou nós vamos falar como Filipe, baseados no tamanho do problema. Ou nós vamos falar com André, baseado na pequenez da provisão. Não, o que eu tenho não dá. O que nós temos é pouco, nós não vamos conseguir. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite, irmão. O que você tem na sua casa é pouco? Pergunta para o seu irmão aí, o que você tem na sua casa é pouco? Pergunta para ele, o que você tem na sua vida é pouco? É pouco? Se é pouco, eu quero dizer para você, é suficiente para Jesus fazer um milagre na sua vida. É suficiente para Ele multiplicar. É suficiente para Ele transbordar. A palavra do Senhor diz lá em 2 Reis 4:7. Olha o que a palavra do Senhor diz. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Quando Deus entra na história, irmão, aquilo que é pouco vai ser suficiente. Pastor, mas como que vai ser suficiente? Porque aquilo que é pouco para Deus, Ele vai fazer transbordar, Ele vai fazer multiplicar. Mas o problema é que a gente muitas vezes olha nessa ótica do mundo. Nós olhamos para a escassez, nós olhamos para aquilo que eu não tenho, nós olhamos que é difícil. Mas eu quero dizer para você, não olha para a escassez. Entenda-se, se você tem pouco, vai ser suficiente para Jesus desbloquear o milagre na sua vida, meu irmão. Vai ser o suficiente para Ele fazer. Antes você não tinha, estava o azeite em falta, você tinha um pouco azeite, mas você vai ter azeite sobrando para vender. Fala para você, vai ter azeite sobrando, irmão. Você vai vender azeite, irmão. Quem crê nessa verdade, diga amém. Olha o que diz aqui João no capítulo 6, no verso 10 e 11. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Vamos ler o versículo 40. 6:40. Acho que está errado, vamos ver aqui. Não, é Marcos 6:40. Jesus mandou que ele se assentasse, e esta é a primeira coisa que precisa ser feita. Então, o que você precisa fazer primeiro, irmão? Fala para você precisa se assentar. O que é se assentar aqui, irmão? É você descansar. Você tem que descansar para receber a provisão. Fala para você assim: enquanto não houver descanso, não tem provisão. A palavra aqui, repartidos, Jesus coloca eles em fila, coloca em grupos ali de 50 e 50, para facilitar até a comida chegar neles. Jesus organizou na hora do milagre. Ao contrário do que muitas vezes nós pensamos, Deus faz o milagre na ordem. Por quê? Se você perceber, tudo nesse texto era múltiplo de 5. 5 o quê? Pães, 50 grupos. Por que Jesus está fazendo múltiplo de 5? Eu não sei se você sabe, mas a palavra de Deus diz que quando o povo de Israel saiu do Egito, eles saíram ordenados, e a palavra aqui é ramachá no hebraico, que vem de romachá, que é 5. Eles saíram do Egito em 5 em 5. Olha o que diz lá em Êxodo capítulo 13, 18. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e regimentados subiram os filhos de Israel. Olha o que diz aqui, arregimentados. O que significa isso? Informação de combate, ordenados para a batalha, em grupo de 5, armados. Então assim Deus fez o povo dar a volta no deserto, seguindo o caminho para levar eles o Mar Vermelho. Os israelitas saíram preparados para lutar. Então eles saíram preparados. Então aqui nesse texto, em João no capítulo 6, Jesus divide eles em grupos de 5, múltiplos de 50. Por quê? Porque essa é uma figura de você estar o quê? Armado. Essa é uma ordem divina. Eu não sei se você sabe, mas o número 5 é o número da graça. Por quê? Porque somente no 5º dia da criação,
Deus usa a palavra multiplicar pela primeira vez. Por quê? Porque somente nesses dias, somente até o 5º dia que os animais foram criados, todas as coisas foram criadas. Aí no 6º dia Deus criou o homem. Então essa é a primeira menção de multiplicação. Como líderes, como homens de Deus, como mulheres de Deus, nós precisamos primeiro nos assentar, nós precisamos descansar. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós estamos hoje assentados nas regiões celestiais com Cristo. Você tem que descansar na obra dele. Caso contrário, se você não descansar, você não vai conseguir desfrutar da provisão. Como pai de família, como mãe, como patrão, você precisa primeiro descansar, para que você possa ministrar e lidar com os problemas dos outros. Antes de você orar, irmãos, tenta se livrar do estresse, tenta se livrar da ansiedade. Por quê? Porque você tem que entregar suas preocupações a Deus. Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus, no meio daqueles problemas, no meio da dificuldade, irmãos, Jesus tinha que alimentar aproximadamente 12.000 pessoas. Eram 5 homens, 4.000 mulheres. E quantas crianças? E naquele momento Jesus fez uma única coisa. A palavra de Deus diz que ele ergueu as mãos e deu graças. Ele pegou o pão e deu graça. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor proveu. A palavra de Deus diz que Jesus tomou o pão, Jesus tomou os peixes e deu graças. E depois dele dar graça, o que ele fez? Ele pediu para os discípulos saírem o quê? Distribuindo. E todos pegaram o quanto quiseram. Às vezes, irmãos, nós reclamamos do pouco e não agradecemos de tudo que Deus tem feito na nossa vida. Jesus, mesmo ele sendo Deus, mesmo ele podendo fazer um milagre extraordinário, mas ele decidiu pegar aquela pequena provisão e dar o quê? Graças. E a palavra de Deus diz, porque ele deu graça, o Pai se alegrou e multiplicou aqueles pães e aqueles peixes. Por isso que eu estou dizendo para você nessa noite, se você tem na sua mão hoje o pouco, você vai levantar o pouco, você vai dar graças a Deus, e o pouco vai multiplicar na sua vida, meu irmão. Sabe? Não importa o tamanho do problema, não importa a quantidade de pessoas que tem que se alimentar, não importa a quantidade, da pequenez da provisão. Jesus não olhou para essas coisas, ele olhou para o Pai e agradeceu. Pai, obrigado por esses 5 pães e por esses 2 peixes. Ele não olhou para o problema. Fala para o Senhor assim, para de olhar para o problema, irmão. Jesus decidiu olhar para aquele que pode tudo. E se ele olhou para aquele que pode tudo, o pouco nas mãos dele se tornou o quê? Muito. A palavra do Senhor diz lá em João no capítulo 6, no verso 23. Entretanto, outros barquinhos chegaram a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graça. Irmãos, o Pai ficou tão alegre com isso, que fez que o Espírito Santo registrasse isso nos 4 evangelhos. Então o milagre aconteceu depois de Jesus dar graças. A minha pergunta para você nessa noite, o que vai acontecer na sua vida quando você dá graça, irmão? O que vai acontecer na sua vida hoje quando você começar a agradecer aquilo que você já tem? O pouco vai ser suficiente para Jesus multiplicar, para Jesus desbloquear o milagre na sua vida, irmãos. Então Jesus nos mostra um princípio para receber o nosso milagre. Marcos no capítulo 6, no verso 41, olha que a palavra do Senhor diz: tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partiu o pão, deu aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Olha que a palavra do Senhor diz que deu aos discípulos. Então significa o quê? Que ele continuou entregando e aquilo não esgotava. Então a economia de Deus é assim, irmão. A economia do mundo, quanto menos você tem, você não tem nada. Mas a economia de Deus, se você tem o pouco ainda vai ser muito para multiplicar na sua vida. O pouco vai ser muito ainda. Fala para o seu irmão assim, o pouco vai ser muito, irmão. Fica de pé onde você está nessa noite. Quanto maior o problema, irmão, é mais fácil para Deus. Fala para o Senhor assim, quanto maior o problema,
é mais fácil para Deus? Por quê? Porque muitas vezes Deus precisa de menos para fazer maior. Para o homem, quanto maior o problema, mais precisa. Mas para Deus, quanto maior o problema, menos Ele precisa. Então eu quero dizer para você, não importa o tamanho do seu problema. Tem apenas 5 pães? Tem apenas 2 peixinhos? Deus vai usar isso para alimentar a multidão. Deus vai usar isso para alimentar os da sua casa. Deus vai usar isso para reverter a sua situação. Não importa o tamanho do seu problema, não importa o tamanho das suas dificuldades. Mas se nesse momento Deus supriu você com pouco, esse pouco vai se tornar muito. Porque Deus vai além das nossas necessidades em Cristo, irmão. Pega na mão do seu irmão nessa noite. Eu quero dizer para você, irmão, não importa se é um câncer, não importa se é uma dor de cabeça, apenas olha para Ele. Deus não funciona como a economia do mundo. É interessante que Jesus repartiu os pães. Ele partiu o pão antes de repartir. Na mão de Deus, o que Ele divide aumenta. Eu quero dizer para você, o que você dividir hoje vai aumentar. O que você dividir hoje não vai diminuir. Por quê? Porque Ele partiu e depois multiplicou. Ele partiu e multiplicou. Então, na multiplicação não há divisão. Muitas vezes tem pessoas que não vêm para o culto porque às vezes, domingo é o meu dia de descansar, eu vou descansar. Mas quando você dá o seu domingo para Jesus vindo aqui nessa noite, Jesus Ele vai multiplicar o seu descanso, irmão. Jesus Ele vai multiplicar o seu descanso. Porque quando você decidir dividir com Deus, você nunca vai perder. Porque Ele vai fazer multiplicar. Fala para o seu irmão, Deus vai fazer multiplicar. Por quê? Porque tudo que você dá para Deus não é subtração. Tudo que você dá para Deus é multiplicação. Aquilo que você dá para o homem vai subtrair. Mas aquilo que você divide com Deus vai multiplicar na sua vida, irmão. A palavra do Senhor diz lá em Gênesis no capítulo 44, no verso 1. Deu José esta ordem ao mordomo de sua casa: enche de mantimento os sacos que estes homens trouxeram. Quando puderam levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco do mantimento. O dispenseiro aqui é uma figura do Espírito Santo. Peça para que Deus aumente a sua capacidade de receber nessa noite, irmão. Porque em todo tempo Deus quer dar mais. Fala para você, Deus quer dar mais, irmão. Muitas vezes você orou por um trabalho, mas Deus Ele quer dar uma posição para você. Muitas vezes você orou apenas por um casamento, mas Deus quer te dar uma família. Sabe, muitas vezes você, com todas as situações, com tudo que você tem passando, você olha para a circunstância, você olha para o seu passado, você fala: eu sou alguém com pouca educação, eu não tenho experiência. Mas eu quero dizer para você, dê graças a Deus e descanse. Porque Ele não vai descansar até dar para você aquilo que você precisa, irmão. A palavra do Senhor diz lá em João, capítulo 6, que Jesus deu o quanto queria. Fala para o seu irmão, o quanto queria. Pergunta para o seu irmão hoje, o quanto você quer, irmão? Quanto você quer? Jesus disse: dá para eles o quanto que eles querem. O quanto eles querem, vocês podem alimentar. Enquanto ele estiver pegando dentro de vocês, pode dar. A minha pergunta para você nessa noite: o quanto você quer, irmão? O quanto você quer, irmão? O quanto você quer? O Senhor vai aumentar a sua percepção nessa noite para você receber cada dia mais. Cada dia mais. Porque Jesus está perguntando para mim e para você nessa noite: quanto
você quer, filho? O quanto você quer, filha? A palavra de Deus diz o seguinte: Jesus disse o quanto eles queriam. Olha o que a palavra do Senhor diz aqui, João 6,12. Enquanto já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Irmãos, não, eles não comeram quanto gostaram apenas, mas a palavra de Deus diz que eles comeram até ficarem cheios, até ficarem satisfeitos. Sabe, eu quero dizer para você, receba aquilo que Deus tem para você até você ficar satisfeito. Se você ainda não está satisfeito, é sinal que Deus vai mandar mais para você, meu irmão. Sabe, não se contente com menos, não se contente com pouco, se contente com tudo aquilo que Deus vai dar para você. Se ainda não chegou na quantidade, comece a dizer: Senhor, o Senhor falou para mim que é o quanto eu quero, que é o quanto eu quero. Eu não recebi o quanto eu quero ainda, mas eu vou dar graças até eu receber. Oh, irmãos, Jesus disse que Ele disse que recolhesse para que nada se perdesse. Por quê? Porque no Evangelho nada se perde. Com Deus não há falta de nada, mas também nós não devemos desperdiçar nada. Sempre que você voltar para Jesus, irmão, você vai encontrar as mãos de Jesus cheias e as suas mãos também vão ficar cheias. Talvez os discípulos esperaram comer no fim. Eles pensaram que ia acabar, mas Jesus não deixou acabar. Jesus deixou sobrar 12 cestos cheios, irmãos. Havia em abundância até no fim para os discípulos. Na economia de Deus, quando você der, sempre haverá em abundância de volta para você, irmão. Sabe, não olha para a imensidão da sua necessidade, não olha para o tamanho do seu problema, não olha muitas vezes para que há pouca chance de solução para resolver essa situação, mas olha para o Senhor que você ama, olha para o autor e consumador da sua fé, olha para o amado da sua alma, olha para o seu noivo nessa noite. Nele você encontra a plena suficiência. Por quê? Porque os seus pecados foram perdoados quando o Cordeiro de Deus foi morto. Nós comemos do cordeiro assado como plena provisão, nós suprimos todas as nossas necessidades. A minha pergunta para você agora nesse momento: qual que é o tamanho do seu problema hoje? Você tem olhado para Cristo no meio das suas dificuldades? Seu problema pode ser grande, mas você tem um Deus grande para resolver todos os seus problemas. Podem ser imensas, mas as suas dificuldades não é maior daquele que pode resolver todas as suas dificuldades. Jesus está dizendo para nós nessa noite: quanto você precisa, filho, quanto você precisa, filha. O Senhor está dizendo para nós nessa noite: nós vamos pegar o quanto nós queremos. Você vai enfiar a mão no cesto hoje, você vai pegar o que você precisa. Você vai enfiar a mão no cesto hoje, você vai pegar o que você precisa. O Senhor está dizendo para mim e para você: os discípulos estão passando diante de você, os cestos estão cheios. E é interessante, quanto mais nós pegamos, mais o cesto transborda, mais o cesto enche. É interessante, quanto mais azeite nós tomamos, mais o azeite vai transbordando. Quanto mais nós pegamos do pão, mais pão tem dentro do cesto. Quanto mais nós pegamos do peixe, mais peixe tem. Vai multiplicando, vai enchendo o cesto. Eu quero dizer para você nessa noite: Jesus vai além das suas necessidades, Jesus vai além dos seus problemas, Jesus vai além das suas dificuldades. Não existe nenhum problema grande para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Você está olhando para Jesus hoje, irmão? Você está olhando para Jesus hoje? Se você está olhando para Ele hoje, Ele vai suprir. Se você está olhando para Jesus hoje, não vai ter dificuldade que Ele não vai poder resolver na sua vida nessa noite.
Ore querer baixou, ore querer maná, bara, 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 baixere. Ore querer baixere, querer maná, bara, 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 baixere, querer maná. Ore querer maná, bara, 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 bara. O Senhor está dizendo para você nessa noite, filho, filha. Muitas vezes você tem olhado para a vasilha, e a vasilha muitas vezes só tem um bocadinho de azeite. E você tem falado para mim: oh Jesus, é tão pouco, eu não vou conseguir, Jesus. Eu não consigo mais, Jesus. Eu tenho pouca força, eu tenho pouca fé, eu tenho pouco ânimo. Mas Jesus está dizendo para você nessa noite, filho. Jesus está dizendo para você nessa noite, filha: pouco é suficiente para me multiplicar. Pouco é suficiente para me fazer transbordar. O pouco é suficiente para transbordar. O Senhor está dizendo para você agora: abra os seus olhos, olha para a vasilha e começa a ver a vasilha lá na sua casa transbordar agora. Começa a ver essa vasilha diante da sua família transbordar agora. Começa a ver essa vasilha onde você está transbordar agora. Porque o Senhor está dizendo para você nessa noite: um pouco é suficiente para me multiplicar. Um pouco é suficiente para me transbordar. Um pouco é suficiente para me desbloquear o milagre na sua vida. Um pouco é suficiente para transbordar, para transbordar, para transbordar, para transbordar. Não olhe para o tamanho do problema, não olhe para o tamanho da provisão, porque eu sou Deus, sou eu que vou suprir todas as suas necessidades. O Senhor está dizendo para muitos aqui nessa noite: para de viver por demandas, irmãos. O que é viver por demanda? Viver por demanda é sempre você está precisando de algo. Nós não vivemos por aquilo que nós precisamos, nós vivemos por provisão. O Senhor está dizendo: o filho não vive por demanda, o filho vive por provisão. Porque ele sempre tem a certeza que o teu pai vai suprir. Deus vai suprir. Você não vive por necessidade, você não vive por demanda, você vive por provisão. O Senhor está dizendo para você nessa noite, nessa semana: eu vou liberar um sinal de provisão na sua casa. Eu vou liberar um sinal de provisão. E você vai ver que as suas vasilhas vão começar a ser cheias. O Senhor está dizendo para você: prepare as vasilhas. Prepare as vasilhas. Prepare as vasilhas. Porque o Senhor está dizendo para você nessa noite: aquilo que era seco, aquilo que era pouco, chegou o tempo de transbordar. Chegou o tempo de transbordar. Chegou o tempo de transbordar. Você não vai olhar mais para as faltas. Você não vai olhar mais para as necessidades. Você vai olhar para a provisão do céu que já está liberada na sua vida hoje. Nós servimos aquele que provê. Nós servimos aquele que provê. Ele faz. Ele faz. Oh Jesus! Será que nesse momento você pode abrir a sua boca e começar a orar? Será que nesse momento você pode abrir a sua boca e começar para falar para Jesus: Jesus, eu estou contigo nessa noite. Eu creio que os cestos teus de pão